Olá! Hoje nós vamos convidar você para uma reflexão sobre o que é produtividade. Eu vou falar algumas ideias, mas eu quero deixar isso para você. O que é produtividade? Bom, vamos falar a teoria básica. Produtividade é a capacidade de você produzir mais com menos recursos. E o que você chama de recursos? Tem basicamente três recursos. Tempo, dinheiro e energia. Vê, todos os dias a vida te dá 24 horas. Dá 24 horas para o Bill Gates, dá 24 horas para a Isabela, dá 24 horas para o Roberto Chiniachik. Todo mundo recebe esse tesouro, 24 horas. E o que você vai fazer com essas 24 horas? Vê, depende do que você está programando para a sua vida, o que você vai decidir fazer nesse dia de hoje. Bom, tempo. Você tem 24 horas. É interessante, os norte-americanos, eles têm uma frase que todo mundo fala que é tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Se você pensa só em dinheiro, tempo é dinheiro. Mas, para mim, tempo é vida. E é importante isso. Quando a gente gasta o tempo da gente com pessoas que não são interessantes, a gente está perdendo tempo, a gente está perdendo vida. Um dos meus mestres e, portanto, uma das pessoas que mais influenciou a minha vida foi um psiquiatra chamado José Ângelo Gaiarsa. A gente ficou tão amigo que eu fazia parte do pequeno grupo de amigos, de família, que chamava o Zé Ângelo de Zé. E o Zé foi meu mestre, o Zé me indicou o meu primeiro cliente de terapia, o Zé era meu supervisor, meu terapeuta. E a gente ficou amigo. Eu sou presidente da Editora Gente, ele publicou livros pela Editora Gente. E depois que o José ficou, entre aspas, velhinho, a gente ia lá, eu ia tomar café, chá com ele e a gente conversava. E um dia eu falei assim, Zé, qual foi a maior lição que você aprendeu da vida? Qual foi a maior lição que você aprendeu da vida? E o Zé falou assim, sabe, Roberto, a maior lição da vida é que você não pode jogar tempo fora. Poxa, ele falou assim, e uma das coisas que eu vejo que as pessoas jogam tempo fora é conversando com pessoas que não têm nada a ver. Pessoas que não acrescentam nada. Pessoas sem alma, sem vida. Aí ele falou assim, e aí eu descobri uma coisa que é muito importante, que é você gostar de conversar com você. Quando você gosta de conversar com você, a sua vida fica mais plena. E aí eu perguntei para o Zé, qual foi a maior lição da vida? E o Zé falou, olha, a maior lição da vida é que nós precisamos utilizar bem o tempo que a gente tem, porque o tempo é vida. E ele falando assim, eu vejo que as pessoas desperdiçam muito tempo das suas vidas conversando com pessoas que não agregam nada, que não têm alma, que não têm ideias. E à medida que você começa a envelhecer, você começa a ficar mais seletivo, porque você fala, putz, eu não tenho mais tempo para perder. E aí ele continuou e falou assim, e uma das coisas mais importantes é a gente aprender a gostar de conversar com a gente. E eu vou falar para você, às vezes as pessoas me convidam para almoçar, para jantar, e eu penso assim, eu vou ter que conversar com essa pessoa. E eu pergunto, conversar com essa pessoa vai ser mais interessante do que conversar comigo? E frequentemente o Zé falando, e frequentemente eu respondo, não, conversar comigo é mais interessante que conversar com essa pessoa. Essa lição do Zé Ângelo Gaiarsa me tocou muito, né? Porque eu era bem jovem na época e eu gastava tempo escutando gente sem sentido, com conversa sem sentido. E eu comecei a falar, peraí, deixa eu escolher o que eu faço, deixa eu escolher com quem que eu vou viver, deixa eu escolher que tipo de conversa que eu quero ter. E você começa a ser seletivo. Então, essa dimensão do tempo, ela é muito importante. Quanto mais jovem você for, menos você vai valorizar o tempo e mais você vai jogar fora o tempo, você vai desperdiçar o tempo. Se for, por isso que os norte-americanos falam para o jovem, tempo é dinheiro, ou seja, você podia estar trabalhando, ganhando dinheiro.
eu vou falar para você, você poderia estar trabalhando ganhando dinheiro, você podia estar conversando com uma pessoa e construindo um grande amor, você poderia estar estudando e aprendendo sobre a vida, sobre alguma profissão, sobre algum trabalho. Então, esses são os 3 recursos: tempo, dinheiro e energia. Então, o tempo é um bem precioso e você precisa ter essa consciência de tempo. Para mim é muito triste, né, ver muitos jovens vivendo muito tempo do seu dia embriagado. Eu falo, meu Deus, estão precisando anular a consciência para... Então, esse é um ponto. Segundo ponto é dinheiro. Dinheiro, tá? Então, é um recurso. Se você está desperdiçando seu tempo, você está desperdiçando dinheiro. Então, quando você não é produtivo, quando você trabalha com pessoas que não são produtivas, você está jogando dinheiro fora. E tem um erro estratégico hoje em dia que eu estou vendo que as pessoas complicam muito. E é muito interessante. Hoje eu fui numa empresa, uma das maiores empresas do Brasil, e estava na parede, no saguão dessa empresa: simplifique, simplifique. E é interessante, assim, eu acho a tecnologia um grande desafio, um grande convite para a gente, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, às vezes, embaralha. Eu acho que vocês conhecem essa história, né? Que a NASA pediu para os seus cientistas para arrumarem uma caneta que os astronautas pudessem escrever sem gravidade, porque eles vão para o espaço, onde é gravidade e tal, pá. E o pessoal, os cientistas ficaram trabalhando, inventaram uma caneta, a caneta não funcionou, inventaram outras canetas, né? E eles foram ver o que os russos estão usando para resolver essa questão de escrever. Os russos estavam usando um lápis que não custava nem $1. Então, muitas vezes a gente começa a complicar muito e a gente começa a perder dinheiro, a gastar dinheiro. Então, essa é uma outra referência que eu tenho, né? Na vida, quando você faz algo, utilizando uma referência do Nizam Guanais, que eu gosto muito, eu falo o seguinte: tem atividades que tem que me dar dinheiro, tem outras atividades que tem que construir a minha imagem e tem outras atividades que eu faço pelo meu coração. Então, sabe, você tem que analisar. Você está num ponto alavancando sua carreira, você tem que pensar o seguinte: esse projeto vai me dar dinheiro ou não vai me dar dinheiro? E você tem que saber jogar fora. Se você está trabalhando por exemplo, num restaurante, e você não vê nenhuma perspectiva de você subir, de você aprender, de você desenvolver, você tem que saber jogar isso fora. E essa é uma habilidade muito importante. Quando eu analiso o meu sucesso, eu vou falar para você, um dos pontos, uma das competências, uma das, qualidades, virtudes que me fizeram ter sucesso foi saber jogar fora. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no começo da faculdade, eu vinha com cirurgia. Então, todo o dinheiro que eu ganhava quando eu me formei era com cirurgia, era com plantão de pronto-socorro. E eu tinha até que uma estruturinha boa para quem trabalha em pronto-socorro, em cirurgia. E aí, mas eu queria ser psiquiatra. Então teve um dia que eu falei assim: a partir do mês tal, eu só vou ganhar dinheiro com terapia. Aí eu era um terapeuta muito famoso, muito valorizado, muito respeitado. Eu cansei de ser terapeuta e eu queria tocar o coração de mais pessoas. Então eu joguei fora. Muita gente, os amigos falam: você é louco, você tem ministros, governadores, você tem celebridades, você vai terminar? Vou. Eu decidi em março, aí avisei aquela turma que faziam terapia comigo, falou: dezembro eu não atendo mais. E dezembro eu joguei fora. Tá? Por quê? Tem que saber deixar, falar: olha, quando eu era bebê, eu tomava papinha. Teve uma hora que assim, papinha é legal, mas você vai para um outro tipo de alimento, e você vai avançando. Então, uma das coisas que atrapalha a sua produtividade é que você não joga fora. E eu quero falar para você: tem que jogar fora. E uma das melhores maneiras para você jogar fora é fazer uma faxina geral na tua casa, no teu apartamento. Porque aí você começa a olhar e falar assim: pô, isso não serve. E eu quero falar para você: quando jogar fora, joga fora. Limpa a sua frente.
Então, eu vejo, eu sei, não é seu caso, mas talvez você tenha uma amiga que é assim. Então você teve 3 namorados, eles foram importantes na sua vida, você amou essas pessoas, só que você deixa as fotos desses namorados ali na frente. Tem gente que deixa até no porta-retratos. Gente, isso atrapalha a sua energia, atrapalha a sua produtividade. Então eu quero falar para você, joga fora. Quando você limpa a sua casa, você fala assim, meu Deus, como eu faço coisas que não me dão dinheiro. E como eu faço coisas que eu não ganho dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é muito importante na produtividade, lógico. Por exemplo, eu tenho um assistente chamado Gilberto Cabege. É muito bom eu poder pagar o Gilberto Cabege. Por quê? Porque ele me ajuda muito a escrever meus livros. Então, tem um monte de trabalho que, se eu fizesse, eu gastaria 3 vezes mais de tempo para escrever o livro que tendo o Gilberto Cabege, ele limpa a minha área, ele me ajuda totalmente. Então esse é um ponto chave na história toda. Você tem que pensar assim, bom, eu vou utilizar o dinheiro para aumentar a minha produtividade. Ou eu estou comprando um monte de aparelhinhos que não aumentam a minha produtividade. O terceiro recurso que você tem que estar atento é a energia. Então, a gente tem determinados trabalhos, determinadas atividades que gastam muita energia, que consomem muita energia. E aí, a tua vida não anda, a tua vida não flui, a tua vida fica travada. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que falar assim, bom, a partir desse momento, você não está sendo produtivo, está sendo cansativo. Então, vou pegar para você. Então, por exemplo, você tem um namoro, vocês brigam todos os dias. Isso está consumindo energia, você não vai ser produtiva. Sabe, você trabalha numa empresa que você não tem paixão, você não tem desejo, você briga com todo mundo, o ambiente é péssimo. Está consumindo sua energia. Então, a gente olha essa pessoa e fala assim, nossa, ela está exausta, ela está chegando na empresa, ela já está exausta. Então, você mora na casa dos seus pais, e você odeia seu pai, você odeia sua mãe, vocês brigam todos os dias. Você tem que sair desse lugar. Então, esses são os 3 tesouros que quando você analisar a sua produtividade, você tem que pensar assim, o que eu faço com o meu tempo? O que eu faço com o meu dinheiro? Então, você tem dinheiro, contrata gente boa para te ajudar. Isso te alavanca muito. Então, muitas vezes, eu vou contar para você, eu tenho uma equipe ótima. E agora não, agora eu estou viajando menos. Mas há um tempo atrás eu fazia 150 palestras por ano, imagina. E a minha equipe era tão boa que eu, às vezes, eu almoçava, despedia da minha família e minha mulher falava assim, para onde você está indo? Eu falava, Brasília. Aí, época do ticket, né? Quando eu falava, mostrava lá o ticket, a pessoa falava assim, Campo Grande. Aí eu, Brasília, Campo Grande. Eu falei, tá bom, emite aí Campo Grande, imprime aí Campo Grande. Por quê? Porque eu sabia que a minha equipe estava cuidando de tudo. Eu sabia que eu podia pegar o avião para Campo Grande se a reserva tinha sido feita para Campo Grande. Então, você ter uma equipe, pessoas que fazem uma parte do seu trabalho, fazem com você, ajuda e aumenta muito a sua produtividade. Agora, Roberto, o que eu faço com o meu tempo? Aí eu quero falar uma coisa muito importante. Por que você quer ser mais produtivo? E eu quero falar para você, tem 2 tipos de pessoas. Tem 2 tipos, basicamente. As pessoas que querem produtividade para ganhar mais dinheiro, para trabalhar mais. E as pessoas que querem ter mais tempo para cuidarem mais de si, para curtirem sua vida. Então, tem 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que querem ter mais tempo para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para juntar mais dinheiro. Legal, se você é esse tipo de pessoa, ótimo, vou te ajudar. Agora, o outro tipo de pessoa é assim, Roberto, eu quero ser mais produtivo para trabalhar menos, porque eu quero curtir meus filhos crescendo, porque, putz, eu quero curtir meu casamento, eu quero ir ao cinema, eu quero ir ao teatro, eu quero poder malhar, eu quero poder ir no meu culto. E eu vou falar para você, eu gosto mais desse lado, tá? Por quê? Porque dinheiro é legal, dinheiro é sensacional, dinheiro é maravilhoso, mas, sabe,
tem coisas que o dinheiro não vai dar para você, tá? O prazer de amar uma pessoa, o prazer de estar vivendo um grande amor, né? E eu quero falar para você, abre espaço para você viver um grande amor. Eu fui dar uma palestra numa das melhores escolas de administração do Brasil, algum tempo atrás. E quando terminou, garotada de administração, eles me convidaram, eu sou apaixonado por pão de queijo, tá? Então eu estava lá comendo meu pãozinho de queijo, estava, acho que, tomando um suco. E aí chegou esse garoto e falou assim, Roberto, porque eu adoro suas ideias, eu acho o máximo o que você fala. E eu penso que nem você. A gente tem que ser um vencedor, a gente tem que realizar seus sonhos. Poxa, eu achei legal o garoto falar. Aí eu falei assim, pô, que legal, você tem metas? E quais são as suas metas? Ele falou assim, a minha meta é que eu quero ser CEO de uma multinacional. Eu falei, pô, legal, o que mais? Ele já ficou assim, eu quero ter um apartamento em Nova York e um apartamento em Paris. Eu falei, pô, legal, eu falei, que mais? Aí ele falou assim, não, porque tem que pensar grande. Eu falei, legal, e o que mais? Ele falou assim, eu quero viajar só de primeira classe. Eu falei, legal, eu quero ter carro importado. Eu falei, legal, o que mais? Aí ele chegou e falou assim, Roberto, o que eu posso querer? Eu falei assim, puxa vida, eu pensei que você falou que pensava grande, eu achei que você pensava grande. Eu falei, mas o que eu posso falar? Eu falei assim, poxa, você não fala viver um grande amor, você não fala curtir seus filhos, você não fala curtir seus amigos, você não fala orar. Putz, você pensa só em dinheiro, você está pensando pequeno. Aí ele, você acha, Roberto? Eu falei, eu acho que é importante a gente, na vida, dar espaço para a gente se abrir, para a gente poder amar, para a gente ter... Eu vou falar para vocês, eu não admiro a maioria dos bilionários, eu não admiro. Tem alguns bilionários que eu admiro, mas a maioria não... Por quê? Então, por exemplo, eu vejo muitas dessas pessoas que saem na mídia, são os trilhardários, né? São magnatas, mas ele só consegue transar se ele usar remédio para ter ereção. E eu vou falar para você, muitos desses magnatas, eles morrem de medo de se aproximar de uma mulher e para falar que estão apaixonados. Eu já escutei mais de um falar assim, sabe, Roberto, eu só transo com garoto de programa, porque eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo, então eu prefiro pagar. Eu falo, meu Deus. Sabe assim, é como um sujeito que tem oportunidade de comer nos melhores restaurantes do mundo, fala assim, eu só como fast food, eu só como cheeseburger com Coca-Cola. Meu Deus, a vida é tão rica, a vida é tão plena, a vida é maravilhosa. Sabe assim, sei lá, meu filho Ricardo corre Ironman. Meu Deus, que delícia que é viajar com ele, com a turma dele, para conseguir, sabe, tá naquele momento em que ele realiza um sonho. Sabe assim, meu filho Arthur é um garoto, é um homem super criativo, que delícia a gente discutindo ideias. Sabe, ou ver a minha filha Marina, o meu filho André jogando bola, uma partida de futebol. Sabe, ou ficar com o meu filho Leandro fazendo bagunça. O que eu quero dizer para você? Você tem os recursos, você tem o seu tempo, você tem seu dinheiro, você tem a sua energia. Cuida bem desses recursos. Produtividade é utilizar com muita otimização esses 3 recursos. E aí eu quero que você pense, para que você quer ter mais tempo? Para que você quer ter mais produtividade? Lógico, mais produtividade, mais facilidade, otimização para a realização de objetivos. Agora, eu quero que você arrume mais tempo para você curtir a vida. O que eu tenho visto? Eu tenho visto muitas pessoas se matando para juntar dinheiro e jogando a vida fora. Não é assim. Eu quero que você seja um rico, seja bilionário, o que você for, mas eu quero que você tenha muita alegria, muito prazer de viver a sua vida. Quando você explicar isso para o seu cérebro, você vai ver que ele vai ficar mais produtivo, porque o cérebro da gente e da maioria das pessoas
fica assim, meu Deus, eu vou ser mais produtivo para dar mais dinheiro, e o que eu faço com isso? Sabe, dorme no dia seguinte e acorda para produzir mais dinheiro, você vai ver que teu cérebro vai ficar mais produtivo. Eu vejo isso muito quando eu tenho amigos, então, por exemplo, amigos, conhecidos, né? Então você tem aquele cinquentão que ele trabalha, fica enrolando. Lá, por exemplo, eu tenho um amigo publicitário, ele é sócio de uma agência, então ele fica enrolando. Um tempo atrás ele se apaixonou. Então eu ligava para ele às 10 da noite, às 9, ele, estou na agência. Aí ele se apaixonou, talvez pela primeira vez na vida. E aí eu ligava para ele às 6, 7, eu até por força do... E aí, está na agência? Eu falei assim, não, Roberto, estou malhando. Por quê? Ele ficou mais produtivo. Ele tinha outras coisas para fazer, ele tinha amor. Quando você vive uma vida sem prazer, sem alegria, você vai ficar no trabalho até as 10 da noite. Sabe por quê? Porque você não sabe beijar sua mulher, porque você não sabe brincar com seu filho, porque você não sabe sair com os amigos e ficar contando histórias. Ame a sua vida e você vai ver que a sua produtividade vai aumentar muito mais. Tem um plano de ação aqui para você trabalhar. Trabalha nessa consciência, porque vem muita coisa de sistema. Talvez você esteja, meu Deus, o Roberto está trabalhando. Eu quero trabalhar seu mindset, abrir sua cabeça. E quando você tiver com uma nova atitude perante a vida, você vai ver como que os meus sistemas vão ajudar você a realizar todos os seus sonhos. Mas viver para colecionar a grana é muito pouco, tá? E eu vou falar para você, não viva para colecionar momentos. Tem gente que fala, não vivo para colecionar, eu vivo para colecionar momentos. Então, o que ele faz? Putz, sábado à noite, como prêmio de consolação, ele vai ao cinema. Sabe, uma vez por ano, como prêmio de consolação por ter jogado fora o ano inteiro trabalhando num trabalho que ele não tem prazer, de uma maneira que não tem nenhum prazer, ele sai de férias. Felicidade não são momentos de felicidade. Felicidade é um estilo de vida onde você tenha amor, trabalho, sexo, relacionamento, diversão, show de música, teatro, com muita abundância. Avisa seu cérebro disso. Abre teu cérebro, põe esses pensamentos, você vai ver como você vai ser cada vez mais produtivo. Cuida bem de você, você merece. Bom,